expondo a sã doutrina. Para iniciarmos nosso estudo, se há alguém nos acompanhando também, seja bem-vindo. Vamos iniciar nossa escola bíblica agora nesse momento. Aliás, já iniciamos, né? E vamos iniciar o momento da exposição da mensagem, tá? E vamos orar de fato. Com sua cabeça, feche seus olhos. Vamos nos apresentar ao Senhor. Pai Santo, Pai Bendito, nos colocamos na Tua presença. Gratos a Ti por essa manhã, por esse dia que o Senhor nos permitiu chegar. Também, ó Deus, pedindo perdão pela semana, pelos pecados que nós cometemos. Seja eles por ação, por omissão, por negligência, por pensamento. Todos os pecados que nós cometemos e contra a Tua santidade, contra a Tua grandeza. Perdoa-nos, Senhor. E, como diz Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então significa que nessa manhã, Senhor, nós temos um renovo da parte do Senhor. Muito obrigado por esse dia. Esse é o dia que o Senhor já fez. Nos alegremos e nos regozijemos nele. Que nós possamos aproveitar o dia da melhor maneira possível, consagrando esse dia ao Senhor e nos alegrando no Senhor. Obrigado, Senhor. Ilumina as nossas consciências, ilumina a nossa mente, para compreendermos a verdade do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, abram comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Hoje, nós vamos fazer uma recapitulação de um tema que vocês já ouviram. Então, o propósito hoje é fazer o que o apóstolo Pedro falou, que é lembrar a mente já esclarecida de vocês. Vocês já ouviram sobre esse assunto, tá certo? E eu tenho certeza que agora vocês vão ouvir novamente e vão poder extrair coisas novas desse assunto. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. As características do cristão, ou as características do verdadeiro cristão, ou, se você ainda assim preferir, as características do nascido de novo. Nós estamos no domingo estudando a nossa carta aos Gálatas e, paralelamente, os 10 mandamentos com o nosso irmão Cauã. Hoje não foi possível prosseguir o estudo da carta aos Gálatas, tá? Porque, infelizmente, eu não tive tanto tempo para estudar. Ok? Mateus 5. Aqui tá o segundo. Você corta aí. Oi? Aqui tá o segundo. Sim, ok, é isso mesmo, sermão do monte. Mas essa parte que a gente vai estudar são as características do cristão genuíno. Bom, irmãos, antes de iniciar o texto, eu trouxe algo aqui que eu queria compartilhar com vocês e incentivar vocês a lerem. Uma das coisas mais difíceis para o cristão, uma das coisas mais difíceis para o crente, para o cristão, é tomar decisões sérias por Deus. Porque quando você ouve a palavra de Deus é uma coisa. Quando você professa a sua fé é outra coisa. E quando você de fato pratica aquilo que você tem ouvido é outra coisa. Tá? Então, nós temos que aprender a tomar decisões. Como cristãos, como homens, como mulheres de Deus. Aprender a tomar decisões e permanecer nessas decisões. Nós não podemos ser pessoas inseguras. Deus não está procurando pessoas inseguras, mas pessoas que se decidem por Ele. Por exemplo, nós estudamos na última terça-feira no Encontro dos Homens a vida de um dos apóstolos do Senhor, chamado Filipe. E Filipe, ele perdia muitas oportunidades, nós vimos isso na vida de Filipe, que ele perdia muitas oportunidades porque ele era indeciso. Ele não tinha pulso firme para tomar decisão.
Então, às vezes, a gente perde muita oportunidade valiosa porque a gente fica indeciso sobre o que fazer. Então, nós temos que aprender e orar a Deus, e principalmente o que se refere à vida cristã. E tudo isso aqui que é verdade, isso é verdade, céu é verdade, inferno é verdade, existem essas coisas. A morte e a vida são verdadeiras. E tudo que Jesus falou e ensinou é verdade. Só que a chamada de Jesus nos leva a tomar decisões. Nenhum crente é crente porque é indeciso. E, inclusive, a Bíblia faz um alerta com relação a isso. Os covardes, os tímidos, são aqueles que não tomam decisões pelo Senhor. Dito isso, esse material aqui, eu imprimi para mim, posso mandar em PDF no grupo para vocês. Eu queria incitar vocês a ler esse material aqui. Quem está acompanhando também pode ver. São as 70 resoluções de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um puritano. Ele viveu no século XVII e XVII, né? Século XVIII. E ele foi o responsável por aquele famoso sermão que provocou um avivamento, chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Foi Jonathan Edwards. Ele pregou esse sermão. E que sermão é esse? Para quem não sabe ainda, quem não sabe ainda. Esse sermão foi um sermão que ele pregou baseado na ira de Deus. Que Deus é um Deus que está irado com esse mundo. Que Deus vai julgar esse mundo. E enquanto ele falava, Deus derramou o Espírito Santo de tal forma que aquelas pessoas, as pessoas que estavam ouvindo aquilo dali, elas começaram a chorar e entrar em desespero, com medo de que o chão fosse se abrir e de que o inferno fosse chegar, que fosse cair no inferno. Naquele momento. Tamanho foi a convicção que eles tiveram. Mas vocês sabiam o pano de fundo desse sermão? Vocês sabiam o que aconteceu antes de pregar aquele sermão? Vocês sabiam como é que estava o ambiente antes de pregar o sermão? Isso tudo é importante. Primeiro, com relação a ele. Ele passou 3 dias e 3 noites orando e jejuando com outras pessoas, sem comer, sem dormir. Orando e chorando, dizendo assim: Deus, me dê a Nova Inglaterra. E quando ele entrou para pregar, as pessoas que estavam sentadas para ouvir a pregação, elas estavam irreverentes, sem educação, até zombando. Mas olha o final como foi. Deus derramou o Espírito Santo e eles tiveram convicção dos seus pecados. E Jonathan Edwards, ele escreveu isso aqui chamado As 70 Resoluções. O que é resolução? É decisão. Ou seja, são as 70 o quê? Decisões. São 70 decisões que ele tomou para a vida dele. Entendeu? Por exemplo, decidi fazer tudo o que eu gostaria de ter feito na minha velhice. Agora, por exemplo, as pessoas quando chegam na velhice, geralmente olham para trás e dizem assim: poxa, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo, eu queria ter vivido dessa forma. Quando chega na velhice, né? Aí ele diz assim: eu vou viver agora da forma como eu gostaria de ter vivido, supondo que eu chegue à velhice. Um exemplo. E 70 decisões ele tomou para a vida dele. Então, muitas coisas para a gente melhorar na nossa vida, para a gente tratar, vão ser com base nas decisões que a gente deve tomar. Remir o tempo, a hora que eu vou dormir, a hora que eu vou acordar, são decisões que trazem consequências. Aonde eu vou trabalhar, onde eu não vou trabalhar, com quem que eu vou casar, com quem que eu não vou casar. Se eu vou, de fato, decidir ler a Bíblia e me aprofundar na Palavra de Deus, ser um estudioso da Palavra de Deus, ou se eu vou continuar perdendo tempo nas redes sociais ou em outras coisas. Então são decisões. Eu indico essa leitura para vocês quase que urgente. Tá? Eu vou mandar o PDF no grupo e vocês podem abrir e ler. São apenas 70 decisões, vocês vão ler rapidamente. Mas não leiam passando por cima, leiam cada uma devagarzinho. Ok? Bom, dito isso, Mateus capítulo 5, versículos 1 a 16. Ao ver as multidões,
Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais preste, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Queridos, prestem bem atenção aqui. Nós temos 40 minutos por aí de estudo. Para nós podermos tratar adequadamente de tudo, eu peço que vocês prestem bem atenção. Vamos tentar não parar tanto, tá? Não sei que tem uma dúvida realmente séria, para a gente poder caminhar aqui, tá bom? Primeiro, irmãos, esse sermão de Jesus é uma série de sermões que Jesus pregou sobre a lei, sobre o Antigo Testamento e sobre o que ele veio fazer. Jesus interpretou da maneira correta o Antigo Testamento e Jesus ensinou novas coisas. Por exemplo, essa figura de Jesus subindo ao monte e falando com as pessoas, a gente não sabe que monte é, mas isso tem uma simbologia muito interessante. Por quê? Porque Mateus, ele escreveu com o propósito de mostrar Jesus como o Messias. Ele escreveu com o propósito para os judeus de mostrar que Jesus era o Messias que tinha sido prometido desde o Antigo Testamento, desde os livros de Moisés, desde os profetas maiores, desde os profetas menores, desde os salmos, desde a lei. Então, Mateus ele escreve com esse propósito de evidenciar que Jesus era quem? O Messias que tinha sido o quê? Prometido. Ok? Esse é o propósito que Mateus usa para escrever. Essa figura de alguém subindo um monte para receber a palavra de Deus e compartilhar a palavra de Deus com o povo, lembra alguma coisa no Antigo Testamento para vocês? Sim, sei, Cauã. Lembra? Quem foi que subiu no monte? Moisés, né? Agora eu estou fazendo efeito. Então, quem subiu no monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos, a lei, e interceder diante de Deus com o povo foi Moisés. Aqui é bem semelhante. Por exemplo, Moisés sobe no monte. Aqui, Jesus sobe no monte. Moisés era o mediador entre Deus e os homens. Né? O povo viu o monte chamegando, os trovões, os raios, sobre aquela coisa, e o povo teve medo. E o povo pediu a Moisés que subisse lá em cima. E Moisés subiu, passou quantos dias lá? 40 dias, 40 noites. E então, Moisés desce com as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. Aqui, nós não temos um mediador que intercede entre Deus e os homens. Aqui você tem o próprio Deus falando com os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Tá? Ele é nosso mediador, sim, mas ele também é Deus.
Os 10 mandamentos eram para ser obedecidos de forma exterior. Os 10 mandamentos eram leis para o povo de Israel, leis morais, que eles iriam obedecer, e aquelas leis evidenciavam e faziam distinção entre o povo de Israel, que tinha recebido aquelas leis, das outras nações que estavam ali ao redor. Os cananeus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus, os heteus, e vai. Então era uma distinção. O povo de Israel ia ser diferente das outras nações por ter um Deus único e verdadeiro, por não adorar imagens, por honrar pai e mãe, por ter práticas que fossem contrárias às práticas das outras nações. Aqui, nas bem-aventuranças, nós temos preceitos que não apenas vão ser obedecidos por fora, né, no exterior, mas nós temos aqui nas bem-aventuranças características do verdadeiro cristão. Todo cristão nascido de novo, ele possui cada uma dessas bem-aventuranças aqui. Seja em menor grau, seja em maior grau, mas todos os cristãos devem possuir essas características. Nem todo aquele que era de Israel e, entre aspas, tentava obedecer os 10 mandamentos era de fato um israelita. Tá? Às vezes era um judeu, fariseu, religioso, mas não guardava aquilo verdadeiramente. Ok? Nesse caso aqui, você não pode ser falso com relação a isso, porque você tem que possuir isso para ser um cristão. Não possuir isso não é ser cristão. E uma coisa que eu devo dar destaque aqui antes de nós iniciarmos é o seguinte: o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo possuía na sua plenitude cada uma dessas bem-aventuranças. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo ordenou que nós fizéssemos algumas coisas que ele mesmo fazia. O que está sintetizado aqui é a doutrina da imitação de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tá certo? O próprio Senhor Jesus foi um homem que chorou, foi um homem que era, apesar de ser Deus, né, ele era pobre em espírito, ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo. Você encontra passagens em que Jesus está chorando, ele está lamentando. Nesse caso aqui, não pelo pecado dele, mas pelo pecado da nação. Né? Jesus era um homem manso. Jesus era um homem que tinha fome e sede de justiça. Jesus era um homem pacificador, ele mesmo veio trazer a paz com Deus. Tá? E Jesus foi o homem mais perseguido que existiu. Ainda hoje Jesus é perseguido. E também foi limpo de coração. Então, meus irmãos, é muito importante nós prestarmos atenção nisso aqui. Por quê? Porque nós temos que aprender a buscar e imitá-lo naquilo que ele fez. O cristianismo é prático. Não são apenas teorias, não são apenas preceitos, mas é prático. Veja bem. Vamos ver comigo as bem-aventuranças. Ele começa a ensinar o povo, e em especial os seus discípulos que se aproximam dele. Observe que nós temos aqui uma multidão, mas dentre a multidão nós temos aqueles que se aproximam dele. Aqui já há uma diferença entre a multidão que ouve e entre aqueles que se aproximam. Esses que se aproximam são chamados de quê? De discípulos. A multidão não significa nada. A multidão não é sinônimo de sucesso. A multidão não significa que seja verdadeiro. Mas os discípulos que se aproximam, sim.
Então, de aplicação já com relação a isso. Quem aqui será que é discípulo de fato? Ou quem aqui ainda faz parte da multidão? O discípulo, ele faz o quê? Ele se aproxima do mestre. Como é que eu me aproximo do mestre? Jesus. Diariamente. Como é que eu me aproximo dele? Por meio da sua palavra. De que outra forma eu me aproximo do mestre diariamente? Quem pode dar um exemplo? Por meio da oração. Por meio da comunhão. A ceia do Senhor, os meios de graça. Então o discípulo é aquele que se aproxima de Jesus, que tem uma vida de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Você lembra de Maria e Marta, irmãs de Lázaro? Uma estava tentando fazer comida, preparar comida naquela correria, enquanto que a outra estava aos pés de Jesus aprendendo. Quem das duas, qual das duas foi mais privilegiada? Maria, né? Porque estava aos pés de Jesus. Era a prioridade naquele momento. Não que as intenções de Marta fossem erradas. Não, ela queria servir Jesus, ela queria dar o melhor para ele naquele momento. Mas o melhor não era aquilo. O melhor era se sentar e ouvir aos pés do mestre. Então a primeira aplicação que eu tiro aqui, que eu posso fazer em forma de pergunta, é: quem é discípulo de fato aqui de Jesus e faz isso? Não, que é isso? Olha aí. Tem que fazer assim também, né? Tá bom. Mas todo tem que seguir aí. Mas veja, a pergunta não é que nós todos temos. É quem é que faz. Tá? Pense. Não é para responder não. Pense aí. Qual é a primeira bem-aventurança? Vamos ver o que ele passou a ensinar. Vamos ler juntos. Verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Então veja. A pobreza de espírito é o primeiro requisito para se aproximar de Deus. Porque a pobreza de espírito é a parte em que você se humilha diante do Senhor. Nenhum orgulhoso pode permanecer diante de Deus. Nenhuma pessoa arrogante pode permanecer diante de Deus. Nenhuma pessoa que não tenha noção do seu pecado, da sua miséria, pode permanecer diante de Deus. Então é necessário que toda pessoa que compareça diante de Deus, ela se quebrante, ela chore, ela peça perdão, ela reconheça que ela não tem nada, que ela não é nada e que ela precisa do Salvador. O que diz Provérbios? Que a humildade, né, ela é agradável ao Senhor, mas a altivez, o orgulho precede o quê? A queda. O orgulho precede a queda. Significa o quê? Que todo orgulhoso vai o quê? Vai cair. Vai cair. Aí você pode dizer assim para mim: tá, irmão, mas eu não sou orgulhoso. O que é orgulhoso? Só se preocupa consigo mesmo, né? E que vive em competição. Para saber quem é melhor. Aí você pode dizer: mas eu não sou orgulhoso. Mas não é só isso que o orgulho se manifesta. Não é só por meio disso. Quando eu não busco a Deus verdadeiramente, eu sou orgulhoso. Por quê? Porque ao não buscá-lo, eu estou passando a ideia de que eu não preciso dele. Que eu sou a minha própria medida. Que eu sou autossuficiente. Eu não preciso orar porque eu sou autossuficiente. Eu não preciso ler a Bíblia porque eu sou autossuficiente. Eu não preciso de conselhos nem de orientações porque eu sou autossuficiente. Eu posso ir dormir sem orar e estar tranquilo porque eu sou autossuficiente. Eu posso pecar
deliberadamente, eu posso entrar em relacionamentos indevidos, eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou autossuficiente. Mas é o contrário. Então, essa primeira bem-aventurança, ela está aqui porque você não vai conseguir prosseguir fazendo mais nada se você não cumprir isso aqui. Então, não adianta vir para os cultos, não adianta ir para a igreja, não adianta se batizar, não adianta viver uma vida religiosa, não adianta ler Bíblia, não adianta nada se você não tiver esse momento de quebrantamento, de miséria. Por exemplo, vamos analisar isso de uma forma mais bíblica. Todos aqueles que se aproximaram diante de Deus em oração, em choro, em jejum e quebrantamento foram respondidos por Deus. Vamos pegar o Antigo Testamento como exemplo. O Antigo Testamento. Você pega, por exemplo, Davi. Davi cometeu, você já sabe muito bem, o pecado do adultério, o pecado do homicídio, e inúmeros outros pecados que Davi cometeu. Mas Davi só foi respondido por Deus no momento que Davi foi confrontado com o seu pecado pelo profeta Natan, e Davi caiu em si e se arrependeu. Então ele foi respondido. Vamos pegar, por exemplo, o profeta Isaías, capítulo 6. Quando Isaías tem a visão de Deus. E Isaías diz o quê? Ai de mim, sou um homem de lábios o quê? Impuros. E habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei. Só quando Isaías tem convicção é que Deus começa a operar em Isaías. E aí sim, Isaías diz, eis-me aqui. Outro exemplo, Pedro, Novo Testamento. Quando Pedro vê Jesus, se aproxima dele, Pedro diz, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Então eles têm a convicção do pecado deles. Assim que Pedro traiu Jesus, negou Jesus e o galo cantou, o texto diz que ele chorou o quê? Amargamente. Tá? Isso aí, irmãos, chama-se pobreza de espírito. Tem mais exemplos. O fariseu e o publicano, aqueles que foram orar. Os dois estavam fazendo algo bom, não é? Os dois estavam orando. Qual era a diferença dos dois? Que não usava nem olhar pro céu e estava arrependido, mas não estava mesmo orgulhoso disso mesmo, que dava o seu dízimo. Isso, perfeito. Olha Isaac respondendo. Os dois estavam fazendo algo bom, mas com as motivações erradas. Um era orgulhoso, outro era humilde. Um era arrogante, outro se humilhava. Qual foi o que foi respondido por Deus? O que se humilhava. 2 Crônica 7,14 diz o quê? Se o meu povo, os crentes, que se chamam pelo meu nome, se humilharem, olha a cadeia que não pode ser quebrada. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilharem e orarem e me buscarem e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, abandonar o pecado, eu ouvirei dos céus. Olha quando a resposta vem, depois que todo esse processo acontece. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é por isso que essa bem-aventurança ela está em primeiro lugar aqui. Porque é onde tudo começa. Deus só vai operar na minha e na sua vida se nós nos quebrantarmos diante dele. Se nós aprendermos a chorar diante de Deus e a pedir perdão pelos nossos pecados. Se nós não aprendermos isso na prática, se nós não tivermos noção disso, a gente vai quebrar a cara diante de Deus, porque Ele não vai nos ouvir. Essa é uma regra
a gente chama de sine qua non, né? Uma regra que é inegociável, é indispensável diante de Deus. Tá certo? Amém? Amém. Então, nós temos que aprender a fazer isso. Irmãos, e ainda que Deus use o que for necessário para que a gente comece a chorar, que Ele use. Às vezes Deus tira alguém que está perto da gente, às vezes Deus mata alguém para a gente ter que aprender a buscá-lo. Às vezes Deus coloca uma doença na gente para a gente aprender a dobrar os joelhos. E graças a Ele quando Ele faz isso. Sabe o que é pior? É quando Ele deixa o homem viver da forma que Ele quer. Aí, quando Deus já não opera mais, Ele deixa o homem viver da forma que Ele quer. Isso é o pior que pode acontecer. Lembra de Paulo? Deus disse o que para Paulo? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Paulo estava lutando contra o próprio Deus, resistindo a Deus. Mas isso significa que Deus também estava cutucando Paulo ali. Se Deus tivesse deixado Paulo à vontade, então que nós possamos aprender com isso. Tem uma das nossas irmãs, lá no M6, uma das nossas irmãs veio buscar o Senhor. Sabe qual foi a virada de chave de uma das nossas irmãs, lá no M6? O momento que virou a chave que ela começou a buscar Deus, verdadeiramente, foi quando o filho dela morreu num acidente de moto. Não só o filho dela, foi o filho dela e o colega de outra pessoa. Quando isso aconteceu, ela disse: não quero mais saber das festas, não quero mais saber de nada. E Deus operou no coração dela e ela começou a buscar o Senhor. A gente não sabe os planos de Deus, de que forma Deus trabalha, de que forma Deus opera, a gente não sabe. Quem sabe é Ele. Mas nesse caso, Ele teve que cortar na raiz. Então, a gente também não sabe se ela estaria aos pés do Senhor hoje se não fosse esse acontecimento. Então, meus irmãos, a súplica que eu quero fazer para vocês e para mim também nessa manhã e para quem possa estar nos acompanhando é o seguinte: não queiram fazer teste ou prova de Deus nesse sentido. Busquem a Ele agora, enquanto está tudo bem, enquanto está tudo em paz, enquanto Ele tem dado essa paz para a gente. Vamos buscar agora. Não espere acontecer o pior. Você está demais. Não espere a doença chegar. Não espere o acidente acontecer. E aí, quando acontecer, você vai lembrar: meu Deus do céu, me ajuda. Então, bem-aventurados os pobres em espírito. Essa pobreza, essa humilhação. Não é pobreza financeira. Não é ser pobre de dinheiro. Né? Essa é uma interpretação muito fajuta. Essa é uma interpretação muito barata. Não é isso que o texto está dizendo. Senão todo pobre por ser pobre é ser bem-aventurado. E todo rico por ser rico é ser amaldiçoado. Não é isso. Aqui está falando de pobreza espiritual. Amém? Amém. Segunda bem-aventurança. Vamos lá, vamos ver juntos? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Pronto. A partir do momento, olha a cadeia. Vocês têm que compreender bem isso aqui, prestem bem atenção. Olha a cadeia. A partir do momento que eu me quebranto, a partir do momento que eu reconheço a minha miséria, a consequência disso é chorar. Eu começo a chorar pelos meus pecados. Eu começo a chorar por ter ofendido a Deus. Eu começo a chorar por ter ofendido o meu próximo. Eu reconheço a minha miséria. Tá? Então, esse choro aqui é o choro genuíno pelo pecado. É o choro que você derrama as lágrimas diante de Deus, porque você pensa: meu Deus, como é que o Senhor pode salvar alguém como eu? Como é que o Senhor pode amar alguém como eu? Tá? Então, esse choro é um choro bom,
um choro sadio, é o choro pelo pecado. Não é o choro fajuto, não é o choro superficial, não é o choro porque perdeu o emprego, porque saiu do relacionamento, porque o time de futebol perdeu, porque... Não é isso. Mas é o choro sincero pelo pecado. Pequei contra ti somente, disse Davi, e fiz o que é mal aos teus olhos. Tá? Então é o choro sincero pelo pecado. É o choro pelo pecado meu e o choro pelo pecado da minha família, dos meus amigos que vão para o inferno se não se arrependerem dos seus pecados. Quem é que chora aqui? Quem derrama lágrima aqui? Há quanto tempo você não derrama uma lágrima por causa do Evangelho? Há quanto tempo você não derrama uma lágrima por causa do seu pecado? Há quanto tempo seus olhos estão secos e vazios ainda? Há quanto tempo? Então nós temos que aprender a chorar. Eu tenho que aprender a chorar mais pelo Evangelho. Eu tenho que aprender a chorar mais por mim mesmo. Jesus chorou. O próprio Jesus chorou. Jesus chorou quando entrou em Jerusalém e viu aquelas pessoas cantando Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, com os ramos de palmeiras ali, né? E Jesus entrou no jumentinho e o povo estava cantando, se alegrando, e Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Primeiro porque viu a condição espiritual daquele povo. Jesus sabia que eles eram pecadores. Segundo, porque Jesus lembrou, Jerusalém, Jerusalém, que mata quem? Os profetas. E iam matar ele logo depois. Jesus entrou de jumentinho num dia e morreu pouco depois daquilo dali. Jesus chorou, muito provavelmente também vai saber, porque ele viu, ele sabia, ele era Deus, que poucos anos depois daquilo dali, 30 anos depois aproximadamente, aquela cidade ali ia ser completamente destruída pelo Império Romano. No ano 70. Quando o imperador Tito entrou lá, quando o general Tito entrou lá e destruiu completamente Jerusalém. Então, Jesus chorou nesse acontecimento. Jesus chorou quando ele orou ao Pai, ele chorou pelo cálice que ele ia beber, ele se angustiou. Tá? No Getsemane. Então, nosso Senhor, ele era compassivo. E nós hoje praticamente não fazemos mais isso. Irmão, se nós tivéssemos noção, convicção do que é real, será que nós não choraríamos? Por exemplo, alguém já disse que você não vai ter amor pelo céu, a menos que você não vê o céu. Ou que você não vai ter pavor do inferno, porque você não viu o inferno ainda. Alguém já disse assim, né? Usando um exemplo. Se você fosse viciado, por exemplo, em pornografia, e você toda a noite fosse para o seu quarto, ali para o celular, para o computador, e fosse cair em pornografia. E alguém dissesse assim, olhe, pare de ver pornografia porque você vai para o inferno. Você tem que se arrepender disso aí. Mas como a pessoa não vê o inferno, não vê que é real, não tem noção disso, ela continua caindo. Não dá a mínima. Mas se ela entrasse no quarto, antes dela clicar no computador ou no celular, alguém entrasse no quarto com o pai, com a mãe ou com alguém que ela amasse, com uma faca ou uma arma na cabeça dela, e dissesse, se você clicar, eu vou cortar o pescoço dela agora e ela vai morrer. Você acha que ela ia pensar duas vezes? Ia clicar no computador, no celular, e ela ia assistir mesmo assim? Se fosse uma situação real, de perigo real, você acha que ela ia continuar cometendo? A não ser que fosse realmente sádica, né? Cauterizada a consciência, porque ninguém sem consciência ia fazer isso. Mas como a gente não tem noção real do céu ou do inferno, a gente acaba vivendo dessa forma superficial. Então é por isso que a gente precisa entender que essas coisas são reais
para que nós possamos aprender a chorar. Por que alguém chora quando a doença afeta, quando começa a doer os órgãos, quando começa a doer tudo? A pessoa começa a chorar. Porque aquilo começa a fazer efeito real, você sente aquilo. Por que alguém chora quando leva um acidente, arrasta o rosto no chão de moto e vai? Por quê? Porque você está sentindo aquilo é real. Por que você não chora pelos seus pecados? Porque você não sente isso na sua vida, você não sente a realidade disso na sua vida. E Jesus diz, bem-aventurados quem? Os que choram. Estão entendendo? Amém? Amém. Terceira bem-aventurança, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Observe. Observe. Obrigado, filha. Observe. Agora, mais uma vez, veja, à medida que vai passando, à medida que ele vai falando, essas características elas vão se acentuando. Por exemplo, é progressivo, ok? Você é pobre em espírito, logo você chora. Logo, quem é pobre de espírito e quem chora, também é manso. Vamos ver aqui um exemplo. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés teve... Qual foi os 3 períodos da vida de Moisés? Moisés passou 40 anos como príncipe do Egito. 40 anos. Moisés passou 40 anos no deserto com a mulher dele, em Midian, né? Com o sogro, né? Jetro, com a esposa e com os filhos. E Moisés passou 40 anos no deserto, de novo agora, com quem? Com o povo de Israel. E o que acontece? A Bíblia chama Moisés de o homem mais manso da terra, mas se você analisar o primeiro retrato da vida de Moisés, os primeiros anos, ele não era desse jeito. Ele matou. Né? Ele viu um compatriota dele, alguém que era de Israel, sendo maltratado por um egípcio, né? E ele foi lá e matou o cara, né? Depois ele enterrou. E quando ele saiu do Egito, a Bíblia diz que ele viu também a futura esposa dele levando as ovelhas para ir tomar água, né? Nos poços. E alguns homens tentaram ali impedir que elas alimentassem as ovelhas. E quem foi que defendeu elas ali? Foi Moisés. Então Moisés, ele não era tão manso assim no início. Ele aprendeu a ser manso depois. Deus trabalhou em Moisés para que ele pudesse liderar uma multidão de gente murmuradora. Irmãos, lidar com uma pessoa que murmura já é complicado. Imagine com milhares de pessoas murmurando nos seus ouvidos. Imagine um monte de mutuca de munição nos seus ouvidos. Imagine Moisés o tempo todo. Ah, Moisés, você tirou a gente do Egito, lá a gente tinha pepino, lá a gente tinha cebola, lá a gente tinha carne assada, a gente tinha picanha. É verdade aquilo? Era mentira, porque eles eram escravos no Egito, eles não tinham nada daquilo. Teu irmão, né? Tira isso da minha cabeça que eu não vou ser fiscal de ninguém. Mais de mês é fiscal, com 30 homens. Era mentira aquilo dali, entendeu? Então veja. Então Moisés, ele teve que aprender a ser manso. Da mesma forma, o cristão, ele passa então a ser manso. O que é mansidão? Mansidão não é passividade. Mansidão não é passividade. Mansidão não é tolerar tudo. Mansidão não é negociar a verdade. Mansidão não é passar panos quentes no erro. O que é mansidão? É um comportamento, um estilo de vida compatível com a verdade. Um comportamento
em que você aprende a dominar a si mesmo, as suas emoções, ao domínio próprio. É Romanos 8. Por amor de ti, somos entregues até a morte, considerados como ovelhas para o matadouro. É Jesus indo para a crucificação diante daqueles que zombam dele em silêncio. Diante de Herodes zombando dele em silêncio. Diante dos soldados zombando dele em silêncio, porque ele tem uma missão para cumprir. É Elias diante da mulher de Sarepta, né? O filho da mulher morre e ela começa a acusar ele. E ele fica em silêncio. É Eliseu diante da morte do filho da mulher de Naim, da Sunamita. A mulher de Naim não, a mulher de Naim é Jesus. É Eliseu diante da Sunamita, quando o filho dela morre, em silêncio. Entendeu? Então, é domínio próprio, é um comportamento de aceitação à verdade, ainda que isso implique no sofrimento. É a mansidão, Deus coloca no coração. Não é ovelha? A gente não é chamado de ovelha? Como é uma ovelha? Qual é o comportamento geral de uma ovelha? Tem ovelha que é danada, mas qual é o comportamento geral de uma ovelha? Quem já criou ovelha e bode sabe como é. E muito Né? diferente. O bode, ele é travesso. O bode pula cerca, o bode se espalha no mato, o bode não volta para o aprisco facilmente. Dá trabalho para você juntar, é complicado. Você tem que ir atrás buscar. A ovelha, você chama, ela vem no rebanho todinho assim. Às vezes, uma ou outra, né, dá trabalho, mas geralmente, no geral, elas são mansas. O bode você pega, ele fica pulando, saltando, dando trabalho. A ovelha você pega, puxa ela ali e tal, ela vai, geralmente ela é mansa. Então, a Bíblia não chama a gente de ovelhas à toa. A ovelha, ela vai para o matadouro. Se você pegar um bode, né, o bode geralmente ele vai dando trabalho danado para você puxar ele, você carregar ele. A ovelha geralmente vai com mais tranquilidade. Morrer bem quietinho. É quieta. Então, é por isso que a palavra de Deus nos compara a ovelhas e essa característica mansidão faz parte do nascido de novo. Mansidão não é covardia, mansidão não é passividade. Mansidão não é fazer corpo mole. Mansidão não é tolerar o pecado. Então a gente tem que aprender a discernir essas coisas. Quarta bem-aventurança, verso 6. Vamos lá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ótimo. Fome e sede de quê? De justiça. De justiça. Irmãos, uma outra característica que começa a fazer parte do verdadeiro cristão é que ele passa a ter desejo. Essa palavra fome e sede está relacionada a aquilo que mais faz parte da nossa vida comum, né? Que é comer e beber. Tá? O homem não vive sem comer e o homem não vive sem beber. Então, é o centro na nossa vida física, biológica, comer e beber. E está relacionado aos nossos desejos, aos nossos anseios, às nossas inclinações. Tem uma palavrinha que eu vou usar aqui, tá? Que vocês têm que gravar. Grava essa palavrinha. Afeição. Repita comigo. Afeição. O que são afeições? O que é afeição? É a sua inclinação, são os seus desejos, a sua vontade. Tá? O que significa dizer que você tem afeições santas, afeições religiosas e santas? Por exemplo, é quando eu vejo em você alguém que tem prazer pela palavra. Quando eu vejo em você alguém que tem desejo pela comunhão, pela oração.
são afeições santas. Então, fome e sede de justiça são desejos verdadeiros, sinceros e intensos pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. Davi, eu gosto de usar Davi como exemplo. Davi, quando ele amava tanto a Deus, que quando a Arca da Aliança chega, ele era rei. E como rei ele podia se tornar orgulhoso. Quando a Arca da Aliança chega, Davi, ele imediatamente ele tira as roupas de rei. É como se dissesse assim: aqui só tem um rei e ele está chegando agora com a arca. Ele tira as roupas de rei, ele vai para o meio do povo, do povão, e ele começa a dançar e se alegrar com a arca que vem chegando. A esposa dele, Mical, ela critica ele. Você é rei, você não pode estar fazendo isso. E ele responde Mical dizendo que não se alegraria com a presença da Arca da Aliança ali. Então veja, Davi ele tinha prazer pelo Senhor, prazer por Deus, pela presença de Deus na vida dele. Quando ele pecou, que ele caiu em si, ele disse: Senhor, eu pequei contra ti somente. Quando ele pecou, ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Davi tinha medo de que Deus se afastasse dele como Deus tinha se afastado de quem? Como o Espírito Santo tinha se afastado de quem? Ali pertinho dele. Quem? Quem foi que foi abandonado pelo Espírito Santo? Saul. Entendeu? Então veja. Davi disse: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. E o próprio Davi, ele escreveu o Salmo 42. Outros salmos que falam do prazer dele por Deus. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas. Eu vi um vídeo de uma corça uma vez. A corça parece um veado grande, é um animal muito bonito. Eu vi um vídeo de uma corça uma vez, ela perto das águas assim, né? E ela cantando bem alto assim, uma coisa linda. E você via que ela estava feliz ali. Davi diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, tem desejo, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Tem uma outra passagem que Davi diz assim: quando eu irei e me apresentarei diante da face de Deus. Irmãos, isso é desejo por Deus. Isso é desejo de estar na presença de Deus, de estar em comunhão com Deus, de ter Deus. Fome e sede de justiça, fome e sede pela verdade, fome e sede para que Deus faça justiça diante de todo o mal que você vê. Fome e sede de justiça. Não só fome e sede, no sentido de que as coisas sejam feitas da forma correta, mas quem é a justiça de Deus? Quem é a pessoa? Quem é a justiça em pessoa? Quem é, gente? Jesus. Está lá em, acho que 1 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, o tratou como pecado, né, entre aspas, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então Jesus é a justiça de Deus em pessoa, ele é a própria justiça. E nós temos que ter fome e sede por isso. Amém? Vocês estão entendendo direitinho? Nenhuma dúvida com relação a isso até agora? Quinta bem-aventurança. Quinta bem-aventurança, verso 7. Bem-aventurados Quinta não, quarta, né? Eu falei quinta. Povo desinscrito, que chora, manso, como ele disse.
Capítulo 4. É aqui também, né? Verso 7. Quinta bem-aventurança, os misericordiosos. Irmãos, quando eu falo para vocês que é uma cadeia, o que é uma cadeia? É algo que não pode ser quebrado, ok? É como uma aliança. Ela não pode ser quebrada. É como está lá em Romanos 8. Aqueles que Deus de antemão conheceu, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também predestinou. Né? Não, chegando lá. Aqueles que Deus de antemão conheceu, a esses também predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, aqueles que Deus conheceu, que Deus elegeu antes da fundação do mundo, esses que Deus elegeu antes da fundação do mundo, no tempo certo, Deus predestinou para a salvação. No tempo certo, Deus chamou. Depois, justificou, tornou justo. E no fim, ele vai ser o quê? Glorificado. Ou seja, o salvo é salvo para sempre. Ah, mas eu não posso perder a salvação? Não, por quê? Porque isso é uma cadeia, não pode quebrar. Foi Deus que fez isso. Se dependesse de mim, eu perdia. Se dependesse de mim, eu estava mais fora do que dentro. Mas não depende de mim. Da mesma forma, é essa cadeia aqui, ok? Da mesma forma, é essa cadeia aqui, tá certo? Você é pobre, você conhece o Senhor, você é pobre em espírito, você chora, você lamenta, você tem fome e sede de justiça, e você então passa a ter agora misericórdia. Da mesma forma que Deus teve misericórdia de você, você começa a ter misericórdia do próximo. O que é misericórdia? É o sentimento de compaixão pelo próximo. É sentir a dor do próximo. É se colocar no lugar do próximo. É deixar de comer para o próximo comer. É deixar de beber para o próximo beber. É sentir com ele a sua dor. Foi o que Jesus fez quando diz lá em Filipenses, né? Que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, assumindo a forma de servo, que Jesus fez. Tá certo? Então, misericórdia é lançar o coração na miséria do outro. Isso é o contrário do que, irmãos? Qual é o contrário de misericórdia? É justamente a soberba, né? O orgulho, a soberba. Que a soberba não admite igualdades. O orgulho não admite igualdade. O orgulho está sempre competindo. O ódio também, né? O ódio É que também tem a ver com amor também. Justamente. Entendeu? Então é por isso que é impossível que tal pessoa possa, então, ser cristã. Nós vamos caminhar um pouquinho que a gente está. Sexta bem-aventurança, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, Revelarão a Deus. Pronto. A partir do momento que você começa então a caminhar e a crescer nessas coisas, você vai então tendo um estilo de vida santo. A limpeza de coração está relacionada à santidade prática. Ninguém é limpo de coração. Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor, que permanecerá no seu santo lugar? Resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Quem? Ninguém. Ninguém é limpo de coração. Essa limpeza de coração está relacionada a uma vida de santidade. Quando você começa a crescer em graça, crescer na palavra de Deus, abandonar o pecado, você começa então a ser mais parecido com quem? Com Cristo, com Jesus. Há uma vida de santidade. Tá certo? E a promessa que está relacionada a essa vida de santidade, a promessa que está relacionada é nada mais, nada menos do que ver a Deus.
do que contemplar a face de Deus. Ninguém que não tem uma vida santa pode ver a Deus. Ninguém que não tenha se arrependido pode ver a Deus. Ninguém que não busque a santificação pode ver a Deus. Você viu agora aquele cantor famoso, né, o Zeca Pagodinho, dizendo que não quer saber do céu, nem quer saber de Jesus, mas que iria normalmente para o inferno. Ele disse isso há poucos dias. Porque o inferno parece ser mais legal. Ele falou isso brincando. Olha o que 1 Pedro diz. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha o que Pedro vai dizer. Assim como é santo aquele que chamou vocês, sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá quem? Então, essa pureza de coração, essa limpeza de coração que o texto está falando, é nada mais, nada menos do que a santidade prática. Irmãos, quando você reconhece a sua pecaminosidade, a sua vileza, você então passa a ter um estilo de vida santo. Bom, vamos finalizar aqui essas bem-aventuranças. Vamos ler os versículos 9 comigo, por favor. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Você agora passa a promover a paz. Você agora é um pacificador, tá? E assim, é curioso que ele afirma que nós seríamos chamados de filhos de Deus. É curioso que esse é um paralelo com o ministério do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo era um homem pacificador. Ele promoveu a paz com Deus. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós éramos inimigos de Deus. Deus estava com o rosto virado para nós. Mas Cristo é como se ele pegasse na mão do Senhor e pegasse na nossa mão e trouxesse a reconciliação. O interessante é que ele nos reconcilia nós com Deus e também com outras pessoas, né? Como está lá em Efésios, que fala que Cristo destruiu a parede de separação entre o judeu e o gentio, né? Que era a inimizade. Exatamente. E reconciliou os dois. Exatamente. Fazendo um só corpo com Cristo. Exatamente. Então essa reconciliação é vertical e essa reconciliação horizontal. Com o Senhor, primeiramente, porque o primeiro ofendido pelos nossos pecados é quem? É Deus. E depois com o nosso próximo. É por isso que no momento que a gente peca contra o próximo, a gente se incomoda. Não, tem que pedir perdão, aí vai. Tá? E por último, né? Versos 10, 11 e 12 falam basicamente da mesma coisa. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por minha causa, né? Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa forem perseguidos, caluniados e tal. Serem todo mal contra vocês. E, verso 12, alegrem-se e exultem, porque essa é a sua recompensa. Grande é a sua recompensa. Porque assim viveram os profetas antes de vocês. Irmãos, eu vou apenas pincelar aqui, porque eu quero dar uma pincelada também nos versos 13 a 16, mas de forma bem rápida. Só resumindo. Veja, quando você, então, possui essas bem-aventuranças no seu coração e na sua vida, uma das consequências, ou a evidência talvez mais prática, que você vai dizer assim, agora eu tenho certeza que eu tenho isso de fato, é quando você começa a ser perseguido por isso. Quando você não incomoda ninguém, e eu não estou falando incomodar porque você é chato, não estou dizendo isso. Mas quando você, pela sua vida correta, pela sua maneira de ser, porque você prega o evangelho, porque você é santo, não incomoda ninguém, tem alguma coisa errada com você.
Quando você não tem nenhum incômodo porque você prega a verdade, porque você guarda o dia do Senhor, porque você se afasta do pecado, porque você não fala como os outros fazem, porque você não se junta na roda que os outros se juntam, porque você prega o Evangelho e orienta as pessoas a fugirem do pecado, a abandonar o pecado, e você não tem nenhum incômodo por isso, significa que tem alguma coisa errada com você. E quando isso acontece, a palavra de Deus orienta que nós não devíamos ficar tristes, que nós não devíamos murmurar, que nós não devíamos reclamar. O apóstolo Pedro, ele diz para aqueles que estão sendo perseguidos, olha, veja aqui, ele diz, não estranhem o fogo que está vindo para provar vocês, como se coisa estranha fosse. Não é estranho, Pedro está dizendo, é normal. Então Pedro diz que vocês devem se alegrar, mas não apenas se alegrar, exultar. Sabe o que é isso? É uma alegria acima do comum. O que seria uma alegria acima do comum? Sabe quando seu time de futebol está perdendo? Final do campeonato. Flamengo e River Plate. Né? No final do campeonato ali. 80 e tantos do segundo tempo. Tá para acabar, e tá perdendo, tá ali na taça. E você já tá, né? Poxa, não dá mais. Você já tá pegando a bolsa para ir embora. Que nem a torcida do Vasco que mal termina o jogo e vai todo mundo embora. Aí de repente o time empata. Aí começa. Aí depois o time vira no finalzinho. Aí aquela alegria, você se exulta, pula, grita, chora. Essa alegria aqui, por causa da perseguição, é essa alegria que Jesus está dizendo. Alegrai-vos e exultai-vos. Pule, grite, se alegre porque você está sofrendo isso, porque isso é uma prova e uma evidência de que você é um seguidor de Cristo, você é um cristão. Vocês estão entendendo? Amém. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. Se muitos de nós não nos alegramos, nem exultamos, quando estamos num momento como esse, cantando louvores, felizes, alegres, se muitos de nós não fazemos isso em momentos como esse, que são momentos para isso, imagine um momento de perseguição. Entendeu? Irmãos, esses momentos que a gente canta louvor, eu não estou dizendo que a gente fazer como a maioria dos pentecostais e neopentecostais fazem. Daria bagunça, que daria irreverência. Mas eu estou dizendo que a gente se alegrar e exultar no momento que nós oramos, nos momentos que nós cantamos a Ele que vive, nós deveríamos ser assim. E para finalizar, ele termina dos versos 13 a 16, falando do sal e falando da luz. Sal, para ser sal, tem que ter as características de sal. O sal sem sabor não presta. Comida sem sal não serve. O sal influencia, o sal dá sabor, o sal evita a corrupção. Se você colocar sal na carne, a carne vai preservar por mais tempo. O sal não é influenciado, o sal influencia. Onde você coloca sal, é o sal que dá sabor, ele não recebe sabor. Sem o sal da falta dele. Sem o sal você sente a falta dele. Sem o sal você sente falta, o sal influencia. É por isso que a Bíblia diz assim, né, em Colossenses, a vossa palavra que sair da sua boca tem que ser temperada com O sabor do sal sempre predomina também. o sabor do sal sempre predomina, influencia. O que significa isso na prática? E também quando você coloca o sal da água, ele some do nada. Isso aí, o sal, ele, o que significa isso, né? Se eu estou na escola e eu estou com colegas ímpios, ou no trabalho, onde for, se eu sou sal, quem influencia quem? Eu sou influenciado por eles ou eu influencio eles? Como é que funciona? Se eu for influenciado, está errado, tá? De novo esse negócio.
Ele só gosta quando tem tudo aqui, né? É a casinha dele da casa. Hein? Bora. Se eu for influenciado, tá errado, não? E se eu não influenciar ninguém também? Tá errado também. É que nem você perdeu. Eu sou um sal sem sabor. E o sal sem sabor Não presta. não é nada sério. Se a luz estiver queimada, não ilumina. Se a luz estiver queimada, permanece escuro. Se a luz estiver queimada, não enxerga bem. A luz queimada, o bocal queimado não serve pra nada. Que nem você também perder a luz. Aí tem um montão de gente torcendo pra você, né? Aí você vai doer. Aí quando você perde tudo no céu, na hora vai torcer. Seu coração diz lá que é. Irmãos, a gente termina aqui. Amém. A gente termina aqui essas evidências aqui. E depois disso, eu quero pedir que vocês leiam esse arquivo. Vou mandar para vocês, todas as vezes que vocês possam ler esse livro, tá? As 70 decisões de Jonathan Edwards. E que vocês possam tomar as mesmas decisões que ele tomou. Hoje eu vou dormir mais cedo. Hoje eu vou acordar mais cedo. Hoje eu não vou dormir sem falar com Deus. Hoje eu não vou acordar sem falar com Deus. Hoje eu vou pregar quem se aproximar de mim. Hoje eu vou influenciar quem se aproximar de mim. Hoje eu vou me vestir de maneira santa. Eu vou glorificar Deus com a minha vida. Hoje eu vou queimar as roupas que não prestam mais. Vou jogar fora aquilo que não serve. Hoje eu vou abandonar os meus vícios. Vou lutar contra isso. Decisões. Hoje eu vou sair e vou pregar o evangelho. Hoje eu vou arregaçar as mangas e vou fazer o trabalho no meio de avançar. São decisões que você toma. Hoje eu vou abandonar esse pecado, ainda que o sangue dê na candela, eu vou abandonar esse pecado. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Feche seus olhos. Pai Santo, Pai Bendito, nós nos colocamos na Tua presença para agradecer por esse estudo e também por pedir ao Senhor que nos ajude, Senhor, a aplicar tudo o que nós ouvimos. Seja conosco, Senhor, não é fácil, mas nos ajude, Senhor, a tomar decisões pelo Senhor. Que nós não fiquemos em cima do muro, que nós não vacilemos, mas que nós possamos ser cristãos decididos, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque o Espírito Santo é que opera no nosso coração. Sem Ti, nada podemos fazer. Essa é a minha oração, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, ficar em pé.